Olá, eu sou o Valmir e nesse vídeo eu vou falar sobre a ISO 45001, que é a norma ISO para Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança Operacional. Essa é uma norma recente, que ela foi publicada em 2018, e ela traz os requisitos de implantação de um sistema focado em segurança do trabalho. E ela traz orientações para que as empresas melhorem o seu desempenho nesse assunto, proporcionando um ambiente mais seguro e saudável para os seus funcionários, prevenindo lesões e problemas relacionados às suas atividades. Por ser uma norma ISO, a 45001 ela tem relevância internacional. Porém, existe um detalhe. Vários países têm suas próprias normas de saúde e segurança do trabalho, com seus certificados próprios de acordo com a legislação de cada lugar. E também existe o certificado na norma OSAS 18001, que é uma norma internacional, mas ela não é publicada pela ISO. Ela também é uma norma internacional de saúde e segurança do trabalho, só que ela está sendo descontinuada. Então, as empresas que têm esse certificado internacional na OSAS 18001 e têm interesse em manter esse certificado internacional de segurança do trabalho, elas precisam migrar para a norma 45001. E essas empresas elas têm 3 anos para fazer isso a partir da data de publicação da ISO 45001, que foi dia 12 de março de 2018. O formato da norma ISO 45001 segue o anexo SL, que é o modelo padrão. Todas as normas ISO mais recentes, de 2012 para frente, elas foram publicadas nesse formato que facilita a integração da norma com outras normas ISO. Esse formato ele é composto por 10 capítulos, todas as normas mais recentes elas têm esses mesmos 10 capítulos, porém cada uma traz os requisitos para o seu assunto em particular. E por conta desse formato padronizado, isso facilita que as empresas elas implantem um sistema de gestão integrado. E a vantagem desse sistema integrado é que várias normas ISO elas são complementares. E esse formato do anexo SL, e todas as normas têm esse mesmo formato, as normas mais recentes, isso facilita que os requisitos das normas eles podem ser atendidos simultaneamente. O formato de SGI, que é o Sistema de Gestão Integrado mais comum entre as empresas, é justamente implementando a norma 45001 em união com a ISO 9001, que provavelmente é a norma ISO mais famosa, que trata de sistemas de gestão da qualidade, e também uma terceira norma, a ISO 14001, que fala sobre meio ambiente. Então, a união dessas 3 normas é o SGI mais comum visto nas empresas atualmente. Mas para ser um sistema integrado não precisa necessariamente ter essas 3. Basta unir mais de uma norma ISO e isso já vai caracterizar um SGI. E sobre o que a norma 45001 fala? Bom, ela traz orientações para que as empresas desenvolvam uma cultura de saúde e segurança do trabalho, com a conscientização de todas as pessoas, de todas as áreas, e isso inclui também a própria direção. E a norma ela traz orientações para auxiliar os diretores de empresa a como ter uma postura, como se envolver no processo de implantação de um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho. A norma traz orientações para desenvolvimento e implantação de uma política e de objetivos relacionados à segurança do trabalho, além de trazer orientações para determinar riscos e perigos dentro das atividades da empresa e também orientações para avaliar o desempenho do sistema de saúde e segurança do trabalho. A norma ela é baseada no conceito de melhoria contínua, então todos os requisitos da norma e todos os processos da empresa relacionados à segurança do trabalho também passam pelo processo de melhoria contínua. Aqui no canal tem um vídeo em que eu falo justamente sobre o ciclo PDCA e melhoria contínua. Você pode procurar aqui nos vídeos ou então clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo. E como a norma 45001 ela é específica para sistemas de saúde e segurança operacional ou de segurança do trabalho, todos os requisitos que ela traz consideram o contexto da empresa
e a atividade dessa empresa no que diz respeito à saúde e à segurança do trabalho dos seus funcionários. Mas você deve estar se perguntando, por que ter o trabalho de utilizar uma norma ISO se já existem leis no Brasil que exigem o comprometimento da empresa com a segurança do trabalho dos seus funcionários? Bom, por lei, a empresa ela tem obrigação de cumprir alguns requisitos básicos de segurança do trabalho. Mas eu vou contar um pouco da minha experiência. Além de ser especialista em qualidade e produtividade, eu sou engenheiro civil também, formado pela Universidade Federal de Pernambuco. E durante alguns anos eu trabalhei em obras principalmente de recuperação predial e de recuperação de estruturas. E por que eu estou falando disso? A construção civil é um dos setores com a maior quantidade de riscos relacionados ao ambiente do trabalho. E o principal motivo disso é a mudança constante no ambiente de construção. Porque, por exemplo, uma fábrica, ela é um ambiente muito mais controlado, porque ela foi dimensionada, ela foi montada para ser segura. E durante todo o seu período de atividades, ela vai manter aquele mesmo formato. Enquanto um canteiro de obra varia muito, desde a fase de demolição, passando pela fase de fundação, que pode ser escavação no subsolo mesmo ou até dentro d'água, tanto pela elevação da estrutura como instalações prediais até o acabamento. Uma obra de construção civil ela passa por várias fases e em cada fase dessa vão ter riscos associados com as atividades que estão sendo produzidas. Eu mesmo trabalhei durante alguns anos em empresas de revitalização de fachadas de prédios e também tive a oportunidade de trabalhar fazendo recuperação de fundações de prédios e também recuperação de estruturas de concreto para estações de tratamento de esgoto. Então, na mesma empresa, existiam 3 atividades de recuperação, mas que os profissionais para trabalhar em cada uma dessas atividades precisavam ser treinados para riscos diferentes. Então, a parte de revitalização de fachadas tinha um trabalho em altura em que um risco de queda era muito alto. E mesmo com todo o equipamento de proteção, ainda assim existia o risco, porque estavam trabalhando às vezes funcionários a mais de 40 metros de altura. Em obras de recuperação de fundação mesmo, precisava ser feita uma escavação para alcançar a fundação do prédio e isso caracterizava um ambiente confinado, que é justamente um ambiente que não foi dimensionado para que existam pessoas naquele local. Então, existia todo um cuidado, todo um treinamento da equipe para fazer esse serviço e todo um material de proteção envolvido, tanto para contenção de barreiras na área escavada, quanto o próprio equipamento de proteção individual de cada profissional. E nas obras de recuperação das estruturas de concreto do tratamento de esgoto, além de também ter o risco de espaço confinado e espaço em altura, também existia o risco de contaminação por agentes químicos. Então, numa mesma empresa, eu tive a oportunidade de trabalhar em 3 obras bastante diferentes em relação ao ambiente e os profissionais para essas obras precisavam estar treinados e capacitados para esses tipos de risco. E eu, como supervisor também, como engenheiro responsável, também precisava ter treinamento para justamente auxiliar esse pessoal durante as suas atividades. E nos exemplos da construção civil, mesmo com todo o equipamento de proteção, eliminando os riscos que são possíveis de eliminar por completo e diminuindo ao máximo a probabilidade de uma falha, dando treinamento, criando barreiras, ainda assim, muitas atividades estão sujeitas a um elevado grau de risco. E se esse risco se tornar um perigo, se acontecer um acidente, isso pode causar um grande problema para as empresas. Além dos riscos, a própria saúde dos funcionários tem todo o custo envolvido quando acontece um acidente em que o funcionário ele precisa ser afastado. Porque isso provavelmente vai ocasionar um atraso no cronograma da obra, ou até a empresa precisa de outra pessoa, de outro profissional para ocupar a vaga daquele funcionário que foi afastado, e aí vem todo o treinamento envolvido, tem um custo, tem um desgaste muito grande por causa de um acidente que pode acontecer.
E independente de ser uma construtora, de ser uma fábrica ou um restaurante, toda empresa ela deve buscar uma implantação de um sistema de gestão para a saúde e segurança dos seus trabalhadores. Porque o papel da ISO 45001 é ajudar empresas a montar uma estrutura de gerenciamento de riscos e oportunidades relacionadas à segurança no trabalho. A norma ela reforça a importância de ações preventivas, mostrando que uma empresa ela pode ser mais efetiva e mais eficaz ao tomar medidas para antecipar os riscos que foram identificados nas suas atividades. Então é importantíssimo ter um sistema de saúde e segurança do trabalho onde as regras de segurança sejam muito bem definidas, sejam controladas e que existam metas de segurança para serem alcançadas. Aqui no canal você vai encontrar um vídeo em que eu falo sobre a matriz FEMEA, que é uma matriz muito utilizada por várias empresas do mundo. Ela é muito famosa como ferramenta para análise de riscos. E é uma ferramenta muito simples de ser utilizada. Você pode procurar nos vídeos aqui do canal ou então clica no link que eu vou deixar aqui embaixo também. Os resultados alcançados com a implantação da norma ISO 45001, eles são focados principalmente na prevenção de acidentes e de problemas de saúde relacionados ao trabalho. Então, em resumo, os benefícios da ISO 45001 são um melhor gerenciamento de riscos, de perigos e de oportunidades, todas relacionadas, claro, ao sistema de segurança do trabalho da sua empresa. A norma ajuda a estabelecer um controle para a redução de riscos e de acidentes, e com a redução de riscos, os funcionários eles vão se sentir mais seguros para trabalhar, porque eles vão saber, vão entender que a empresa está cuidando, está preocupada com a saúde deles. A norma também ajuda na implantação de um sistema de gestão integrado. Então, se você tem interesse em implementar outras normas ISO, a norma 45001 ela já está no formato atual, que facilita essa implantação em conjunto. E ela também ajuda a diminuir os custos da empresa, porque na hora que você faz uma avaliação de prevenção de riscos, você evita ter prejuízos financeiros com afastamentos de funcionários por conta de acidentes e evita também multas relacionadas às leis de segurança do trabalho, porque a norma ela tem esse compromisso de ajudar as empresas, apesar de ser uma norma internacional, elas ajudam as empresas a gerirem os seus sistemas de acordo com a legislação de cada lugar. Ela traz as orientações para facilitar isso na hora da sua implementação. E como toda norma ISO, as empresas que implantam a 45001, elas também podem receber uma certificação. Mas primeiro elas precisam passar por um processo de auditoria que comprove que está cumprindo todos os requisitos da norma da forma correta. Mas algumas empresas elas utilizam a 45001 dentro das suas atividades, mas não buscam uma auditoria de certificação. Porque o certificado ele é apenas uma confirmação para as pessoas de fora. Sim, um certificado dessa importância, ele faz muita diferença porque mostra que a empresa ela está comprometida, ela passa uma imagem muito forte de que a empresa ela é séria em relação à segurança do trabalho. Porém, mais importante do que um certificado para mostrar para outras pessoas é você ter dentro da sua empresa os benefícios que a ISO 45001 pode trazer. Porque cuidar da saúde e da segurança dos seus funcionários está diretamente ligado à qualidade dos seus serviços. Então, basta pensar como seria o desempenho da sua empresa se as pessoas que trabalham ali não estivessem saudáveis para realizar o trabalho delas da forma correta.